Foi um final estranho para uma viagem que começou de uma forma muito auspiciosa. O transatlântico a vapor La Provence era um rápido e confortável navio, sob o comando de um homem muito afável. Os passageiros constituíam uma sociedade seleta e encantadora. O encanto de novos conhecidos e improvisados divertimentos vinham para fazer o tempo passar mais agradavelmente. Nós apreciamos a agradável sensação de estar separados do mundo, vivendo, por assim dizer, sobre uma ilha desconhecida, e consequentemente obrigados a sermos sociáveis uns com os outros. Você já parou para pensar quanta originalidade e espontaneidade emana desses vários indivíduos que, na noite anterior, não se conheciam e que agora estão há vários dias coordenados a viver uma vida de extrema intimidade, desafiando conjuntamente a ira do oceano, o terrível ataque das ondas, a violência da tempestade e a agonizante monotonia da água calma e sonolenta. Essa vida se torna uma espécie de existência trágica, com suas tempestades e suas grandezas, sua monotonia e sua diversidade. E é por isso, talvez, que embarcamos nessa curta viagem em um misto de sentimentos de prazer e medo. Mas, durante os últimos anos, uma nova sensação foi adicionada à vida do viajante transatlântico. A pequena ilha flutuante continua a depender do mundo que se julga livre, um vínculo que nos unia mesmo no coração do transatlântico. Esse vínculo é o telégrafo sem fio, por meio do qual recebemos notícias da maneira mais misteriosa. Nós sabemos muito bem que a mensagem não é transportada por meio de um fio oco. Não, um mistério ainda mais inexplicável, mais romântico, e devemos recorrer às asas do ar para explicar esse novo milagre. Durante o primeiro dia da viagem, sentimos que estávamos sendo seguidos, escoltados, precedidos, até por aquela voz distante que, de vez em quando, sussurrava. Para nós, algumas palavras do mundo em recuo. 2 amigos falaram comigo. 10. 20 outros enviaram palavras sorridentes ou sombrias de despedida para outros passageiros. No segundo dia, a uma distância de 500 milhas da costa francesa, no meio de uma violenta tempestade, recebemos a seguinte mensagem por meio do telégrafo sem fio. Arsène Lupin está em sua embarcação. A primeira cabine, cabelo loiro, ferimento no antebraço direito, viajando sozinho sob o nome de R. Naquele momento, um terrível relâmpago rasgou os céus tempestuosos. As ondas elétricas foram interrompidas. O restante do despacho nunca chegou a nós. Do nome sobre o qual Arsène Lupin se escondia, sabíamos apenas a inicial. Sobre a notícia tivesse sido algum outro personagem. Não tenho dúvidas de que o segredo teria sido cuidadosamente vigiado sobre o operador telegráfico, bem como pelos oficiais do navio, mas foi um daqueles eventos calculados para escapar de uma rigorosa descrição. No mesmo dia, ninguém sabia como, o incidente tornou-se um assunto de fofoca atual, e cada passageiro estava ciente de que o famoso Arsène Lupin estava escondido em nosso meio. Arsène Lupin está entre nós, o impecável ladrão de quem se contava as proezas em todos os jornais há meses, o enigmático indivíduo com quem Ganimard, o nosso detetive mais astuto, esteve envolvido em um conflito impecável em meio a arredores interessantes e pitorescos. Arsène Lupin, o cavaleiro excêntrico que atua apenas nos castelos e salões e que, uma noite, entrou na residência do barão Schumann, mas emergiu de mãos vazias, deixando, no entanto, seu cartão no qual ele havia rabiscado certas palavras. Arsène Lupin, cavalheiro furtador, voltará quando os objetos forem autênticos. Lupin, o homem de 1000 disfarces, chofer, tenor, bicheiro, filho de família, adolescente, ancião, caixeiro viajante, marchelês, médico russo, toureiro, espanhol. E pensar que estava indo e vindo num ambiente relativamente restrito do transatlântico, mas, no pequeno espaço da primeira classe, onde a gente se encontrava toda hora, nessa sala de refeições, nesse salão, na sala de fumar. Arsène Lupin era talvez esse senhor, ou aquele, meu vizinho de mesa, meu companheiro de cabine. E essa situação vai durar 5 dias, exclamou Miss Nelly de Underground, na manhã seguinte.
É insuportável. Espero que ele seja preso. Então, dirigindo-se a mim, ela acrescentou: E você, Monsieur de Andrés, tem relações íntimas com o capitão. Com certeza você sabe de algo. Bem que eu gostaria de saber qualquer coisa para agradar a Miss Nelly. Era uma das magníficas criaturas que, onde estejam, ocupa a saída de qualquer lugar mais em vista. Tanto a beleza como a fortuna dela deslumbram. Tem uma corte de apaixonados, entusiastas. Educada em Paris sob o cuidado de uma mãe francesa, ela agora estava indo para visitar seu pai, o milionário Anderon, de Chicago. Estava acompanhada por uma de suas amigas, Lady Jerland. No início, decidi começar um flerte com ela, mas na camaradagem da viagem, logo fiquei impressionado com seu jeito charmoso, e meus sentimentos tornaram-se muito mais profundos e reverentes para um elo fértil. Além disso, ela aceitou as minhas atenções em um certo grau de favor. Dignava-se a rir das minhas tiradas e interessar-se por minhas anedotas. Uma vaga simpatia parecia responder à solicitude que lhe testemunhava. No entanto, senti que tinha um rival na pessoa de um jovem de gostos calmos e refinados, e me surpreendeu. Às vezes ela preferia o seu humor taciturno à minha frivolidade parisiense. Ela fazia parte de um grupo de admiradores que cercavam Miss Nelly, quando ela veio me interrogar. Estávamos na ponte, agradavelmente instalados em cadeiras de balanço. A tormenta da véspera tinha acarado o céu. A hora era deliciosa. Não tenho um conhecimento definitivo, mademoiselle, respondi. Mas nós podemos, nós mesmos, investigarmos o mistério tão bem quanto o detetive Ganimard, o inimigo pessoal de Arsène Lupin. O senhor se precipita. Em quê? Será um problema tão complicado? Muito complicado. Você esqueceu a chave que temos para a solução do problema. Que chave? Em primeiro lugar, Lupin se autodenomina Monsieur R. Informações bastante vagas, respondeu ela. Em segundo lugar, ele está viajando sozinho. Isso te ajuda? Ela perguntou. Em terceiro lugar, ele é loiro. Bem... Então, temos apenas que examinar a lista de passageiros e prosseguir pelo processo de eliminação. Tinha essa lista no bolso. Puxei-a e percorria. Descobri que há apenas 13 homens na lista de passageiros cujos nomes começam com a letra R. Sim, na primeira cabine. E desses 13, descobri que 9 deles estão acompanhados, e por mulheres e crianças ou criados. Isso desde apenas 4 que estão viajando sozinhos. Primeiro, o Marquês de Ravenna. Secretário do embaixador americano, interrompeu Miss Nelly. Eu o conheço. Major Raven. Continuei. É meu tio, disse alguém. Mon Rivolta. Presente, gritou um dos grupos de italiano, cujo rosto parecia sobre uma barba do mais bonito negro. Miss Nelly começou a rir. Ele não é precisamente loiro. Muito bem, então, disse eu. Somos forçados a concluir que o culpado é o último da lista. Qual é o nome dele? Mon Rosen. Alguém o conhece? Ninguém respondeu. Mas Miss Nelly voltou para o jovem taciturno, cujas atenções para com ela me incomodaram, e falei. Bem, Monsieur Rosen, por que você não responde? Todos os olhos agora estavam voltados para ele. Ele era loiro. Devo confessar que eu mesmo senti um choque de surpresa, e o silêncio profundo que surgiu à pergunta indicou que os outros presentes também viram a situação com um sentimento de súbito alarme. No entanto, a ideia era absurda, porque o cavalheiro em questão apresentou um ar da mais perfeita inocência. Por que eu não respondo? Ele disse. Porque, considerando meu nome, a minha posição como viajante solitário e a cor do meu cabelo, já cheguei à mesma conclusão. E agora acho que deveria ser preso. Tinha um ar esquisito ao pronunciar essas palavras. Seus lábios finos, como 2 traços inflexíveis, afinaram-se ainda mais e empalidaram-se. Filetes de sangue estriaram em seus olhos. Claro, eles estavam brincando, mas sua aparência e atitude nos impressionou estranhamente. Mas você não tem a ferida? Disse Miss Nelly ingenuamente. Isso é verdade, respondeu ele. Não tenho ferimento. Então ele puxou a manga, tirando o punho, e nos mostrou o braço. Mas essa ação não me enganou. Ele tinha nos mostrado seu braço esquerdo, e eu estava no ponto de chamar sua atenção para o fato de quando outro incidente desviou nossa atenção. Lady Jerland
Lady Jerland, amiga da senhorita Nelly, veio correndo em nossa direção, em um estado de grande emoção, exclamando: Minhas joias! Minhas pérolas! Alguém as roubou! Não, elas não tinham sumido, como logo descobrimos. O ladrão tinha levado apenas parte dela, uma coisa muito curiosa. Da estrela de diamante, do pingente de rubis não talhados, dos colares e braceletes quebrados, tinha tirado não as pedras maiores, mas as mais finas e preciosas, as que, dir-se-ia, possuíam mais valor ocupando menos espaço. Os engastes lá jaziam sobre a mesa. Eu os vi, todos vimos, despojados de suas gemas, como flores de que se arrancassem as belas pétalas e cintilantes e coloridas. Para executar esse trabalho, durante a hora em que Lady Jerland tomava seu chá, tinha sido preciso, em pleno dia e num corredor frequentado, quebrar a porta da cabine, achar um saquinho escondido de propósito numa caixa de chapéu, abri-lo e escolher. Claro, todos os passageiros chegaram instantaneamente à mesma conclusão. Foi o trabalho de Arsène Lupin. Naquele dia, na mesa de jantar, os assentos à direita e à esquerda de Rosanne permaneceram vagos. E, durante a noite, correu o boato de que o capitão tinha colocado sob prisão. Informação essa que produziu uma sensação de segurança e alívio. Respiramos mais uma vez. Naquela noite, retomamos os nossos jogos e danças. Miss Nelly, especialmente, exibia um espírito de alegria irrefletida que me convenceu de que, se as atenções de Rosanne tivessem sido agradáveis com ela no início, ela já as tinha esquecido. Seu charme e bom humor completaram minha conquista. À meia-noite, sobre uma lua brilhante, declarei minha devoção em um ardor que não parecia desagradá-la. Mas, no dia seguinte, para o nosso espanto real, Rosanne estava em liberdade. Vimos que as provas contra ele não eram suficientes. Ele já havia produzido documentos que eram perfeitamente irregulares, o que mostrava que era filho de um rico comerciante em bordéis. Além disso, seus braços não mostravam qualquer requisito de ferimento. Documentos? Certificados de nascimento? Exclamou os inimigos de Rosanne. Claro, Arsène Lupin fornecerá quantos você desejar. E quanto à ferida, ele nunca teve, ou a removeu. Então ficou provado que no momento do roubo, Rosanne estava passeando no convés. Seus inimigos contestavam. Mas será que um homem da têmpera de Arsène Lupin tem necessidade de assistir ao roubo que pratica? Afinal, fora de qualquer possível consideração, havia um ponto sobre o qual os mais céticos não podiam discutir. Quem, fora de Rosanne, viajava sozinho, era louro e usava um nome começando por R. Quem o telegrama designaria senão Rosanne? E, quando Rosanne, alguns minutos antes do café da manhã, veio corajosamente em direção ao nosso grupo, Senhorita Nelly e Lady Jerland se levantaram e foram embora. Uma hora depois, uma circular manuscrita foi passada de mão em mão entre os marinheiros, os comissários e os passageiros de todas as classes. Ele anunciou que Louise Rosanne ofereceu uma recompensa de 10.000 francos pela descoberta de Arsène Lupin, ou outra pessoa que em posse das joias roubadas. E se ninguém me ajudar, eu vou desmascarar o canalha eu mesmo, declarou Rosanne. Rosanne contra Arsène Lupin, ou antes, de acordo com a frase que circulou, o próprio Arsène Lupin contra Arsène Lupin. Uma luta que prometia ser muito interessante. Nada acontece nos 2 dias seguintes. Vimos Rosanne vagando, dia e noite, pesquisando, questionando, investigando. O capitão, em uma atividade louvável, fez com que o navio fosse revistado de polpa a polpa. Revistaram todas as cabines, sob a teoria plausível de que as joias poderiam estar escondidas em qualquer lugar, exceto no próprio quarto do ladrão. Suponho que eles descobrirão algo em breve, observou Miss Nelly para mim. Ele pode ser um mago, mas não pode fazer diamantes e pérolas se tornarem invisíveis. Certamente não, respondi. Mas ele deve examinar o forro de nossos chapéus e coletes e tudo o que carregarmos conosco. Em seguida, exibi na minha Kodak uma 9 por 12 centímetros com a qual estava fotografando as várias poses, acrescentei. Em um aparelho não muito maior que este, uma pessoa poderia esconder todas as joias de Lady Jerland. Ele poderia fingir que estava tirando fotos e ninguém suspeitaria do jogo. Mas ouvi dizer que todo ladrão deixa alguma pista para trás. Isso pode ser geralmente verdade, respondi. Mas há uma exceção.
Arsène Lupin. Por quê? Porque ele concentra seus pensamentos não só no roubo, mas em todas as circunstâncias relacionadas a ele que poderiam servir como uma pista para sua identidade. Há alguns dias atrás você estava mais confiante. Sim, mas desde que o vi em ação... E agora o que acha disso? Ela perguntou. Acho que perdem tempo. De fato, as investigações não deram nenhum resultado. Ou, pelo menos, o que deram não correspondeu ao esforço geral. O relógio do comandante lhe foi roubado. Ele acelerou seus reforços e observou Roseanne mais de perto do que antes. Mas, no dia seguinte, o relógio foi encontrado no colarinho do subcomandante. Tudo isso tinha um ar de mágica e denunciava uma maneira humorística de Arsène Lupin. Ladrão. Vá lá, mas também delitante. Trabalhava por gosto e vocação, mas também para divertir-se. Nos lembrou do autor que quase morreu em um ataque de riso provocado por seu próprio jogo. Certamente era um artista em sua linha de trabalho particular, e sempre via Roseanne sombrio e observado e pensava no duplo papel que estava jogando. Não podia referir-me a ele sem certa admiração. Na noite seguinte, o oficial de serviço do convés ouviu gemidos emanando do canto mais escuro do navio. Se aproximou e encontrou um homem deitado lá, sua cabeça envolta de um lenço cinza grosso e suas mãos amarradas com um pesado cordão. Era Roseanne. Fora agredido, jogado no chão e roubado. Um cartão preso ao casaco trazia essas palavras: Arsène Lupin aceita com prazer os 10.000 francos oferecidos por Roseanne. Na realidade, a carteira furtada continha 20 notas de 1.000. Naturalmente, acusaram o infeliz de ter simulado esse ataque contra si mesmo. Mas, além de que seria impossível que se atacasse daquela maneira, estabeleceu-se que a letra do cartão diferia radicalmente da de Roseanne, assemelhando-se ao contrário, a ponto de parecer a mesma, a de Arsène Lupin, tal como reproduzia um velho jornal achado a bordo. Assim, parecia que Roseanne não era Arsène Lupin, mas era Roseanne, filho de um comerciante de bordel. E a presença de Arsène Lupin foi mais uma vez afirmada, e isso da maneira mais alarmante. Tal era o estado de terror entre os passageiros que nenhum permanecia sozinho em uma cabine ou vagava sozinho em partes não frequentadas do navio. Todos nós juntos por uma questão de segurança. Até mesmo os conhecidos mais íntimos estavam separados por um sentimento mútuo de desconfiança. Arsène Lupin era, agora, qualquer pessoa. Arsène Lupin agora era todo mundo. Nossa imaginação excitada lhe atribuía um poder miraculoso e ilimitado. Suponha-se que fosse capaz de empregar os disfarces mais inesperados, de ser ora o respeitável Major Rawson, ora o nobre Marquês de Ravenden e, mesmo, pois não se reparava mais na inicial acusadora, esta ou aquela pessoa de todos conheciam e tendo mulher, filhos e criados. As primeiras mensagens sem fio não trouxeram nenhuma notícia. Pelo menos, o comandante nada comunicou. E um tal silêncio não era capaz de nos tranquilizar. Nosso último dia no vapor parecia interminável. Vivíamos em constante medo de algum desastre. Dessa vez, não seria um simples roubo ou, comparativamente, uma agressão inofensiva. Seria um crime, um assassinato. Ninguém imaginou que Arsène Lupin se limitaria a essas duas ofensas insignificantes. Mestre absoluto do navio. As autoridades impotentes. Ele poderiam fazer o que quisesse. Nossas propriedades e vida estavam à sua mercê. No entanto, aquelas foram horas deliciosas para mim, uma vez que me garantiram a sua confiança da senhorita Nelly. Profundamente comovido por aqueles eventos surpreendentes e, tendo muita nervosa, ela espontaneamente procurou ao meu lado uma proteção e segurança que tive o prazer de dar a ela. Anteriormente, abençoei Arsène Lupin. Não fora ele que nos aproximara? Não era graças a ele que podíamos abandonar os mais belos sonhos? Sonhos de amor e sonhos menos quiméricos. Por que não conversar? Graças a ele agora poderiam me entregar a sonhos deliciosos de amor e felicidade. Sonhos que senti que não eram indesejáveis para Miss Nelly.
Seus olhos sorridentes me autorizaram a fazê-lo. Sua suavidade de voz me deu esperança. A nos aproximarmos da costa americana, a busca ativa pelo ladrão foi aparentemente abandonada, e aguardávamos ansiosamente o momento supremo no qual o misterioso enigma seria explicado. Quem era Arsène Lupin? Sobre que nome, sobre que máscara que se ocultava o famoso Arsène Lupin? E o minuto supremo chegou. Vivesse 100 anos e não esqueria o menor detalhe. Como você está pálida, senhorita Nelly? Disse a minha companheira, enquanto ela se inclinava em meu braço, quase desmanhando. É você? Ela respondeu. Ah, vocês estão tão mudado. Pense, este é um momento muito emocionante e estou muito feliz em passá-lo com você, senhorita Nelly. Parece-me que a sua memória se demorará às vezes. Mas ela não estava ouvindo, estava muito nervosa. A passagem era colocada em posição, mas, antes que pudéssemos usá-la, os funcionários da alfândega uniformizados vieram a bordo. Senhorita Nelly murmurou. Eu não deveria ficar surpresa em saber que Arsène Lupin escapou do navio durante a viagem. Talvez ele preferisse a morte à desonra e mergulhou no Atlântico em vez de ser preso. Oh, não ria, ela disse. De repente, comecei e, em resposta à sua pergunta, disse. Você vê aquele velhinho parado na parte inferior da passarela? Com guarda-chuva e casaco verde-oliva? É Ganimard. Ganimard? Sim. O famoso detetive que jurou capturar Arsène Lupin. Ah, posso entender agora por que não percebemos nenhuma notícia deste lado do Atlântico. Ganimard estava sempre aqui e ele sempre mantém segredo. Então você acha que ele prenderá Arsène Lupin? Quem pode saber? O inesperado sempre acontece quando Arsène Lupin está no caso. Oh! Ela exclamou com aquela curiosidade mórbida peculiar às mulheres. Gostaria de vê-lo preso. Você terá que ser paciente. Sem dúvida, Arsène Lupin já viu seu inimigo e não terá pressa em sair do navio. Os passageiros estavam saindo do vapor. Apoiado em seu guarda-chuva com um ar de indiferença descuidada, Ganimard parecia não prestar atenção à multidão que estava correndo pela passarela. O Marquês de Ravenden, o Major Rawson, o italiano Rivolta e muitos outros já tinham saído do navio antes que Rosanna aparecesse. Pobre Rosanna. Talvez seja ele, afinal, disse senhorita Nelly para mim. O que você acha? Acho que seria muito interessante reunir Ganimard e Rosanna na mesma imagem. Você pega a câmera. Está carregada. Dei-a. Mais tarde demais para que pudesse ser usada. Rosanna passava. O oficial se inclinou ao ouvido de Ganimard, que deu de ombros suavemente, e Rosanna passou. Então, meu Deus, quem era Arsène Lupin? Sim, disse Miss Nelly em voz alta. Quem poderia ser? Não mais do que 20 pessoas permaneciam a bordo. Ela os examinou um por um, com medo de que Arsène Lupin não estivesse entre eles. Não podemos esperar muito mais, disse ela. Ela começou a ir em direção ao passadiço. Eu segui, mas não tínhamos dado 10 passos quando Ganimard barrou nessa passagem. Bem, o que é? Exclamei. Um momento, monsieur. Qual é a sua pressa? Estou acompanhando, mademoiselle. Um momento, ele repetiu, em tom de autoridade. Então, olhando nos meus olhos, ele disse, Arsène Lupin, não é? Eu ri e respondi, não, simplesmente Bernard de Andrés. Bernard de Andrés morreu na Macedônia há 3 anos. Se Bernard de Andrés estivesse morto, eu não deveria estar aqui, mas você está enganado. Aqui estão meus documentos. Eles são dele, e posso dizer exatamente como ele chegar à sua posse. Você é um tolo! Exclamei. Arsène Lupin navegava com o nome de R. Sim, outro de seus truques. Uma pista falsa que os enganou no Havre. Você fez um bom jogo, meu rapaz, mas dessa vez a sorte está contra. Hesitei por um momento. Então ele me deu um golpe forte no braço direito que me fez soltar um grito de dor. Ele havia atingido a ferida não cicatrizada, referida no telegrama. Fui obrigada a me render. Não havia alternativa. Me virei para a senhorita Nelly, que tinha ouvido tudo. Nossos olhos se encontraram, então ela olhou para Kodak, que havia colocado em suas mãos, e fez um gesto que me transmitiu a impressão de que ela entendeu tudo. Sim, ali, entre as dobras estreitas do couro preto, no centro oco do primeiro objeto que tomei a preocupação de colocar em suas mãos antes de Ganimard me prender.
Foi lá que eu havia colocado os 20.000 francos de Rosanne e as pérolas e diamantes de Lady Jerland. Oh, juro que naquele momento solene, quando estava nas garras de Ganimard e seus 2 assistentes, eu era perfeitamente indiferente a tudo. A minha prisão, a hostilidade do povo, tudo menos a essa pergunta. O que a senhorita Nelly fará com as coisas que tinha confidenciado a ela? Na ausência dessa prova material e conclusiva, nada tinha a temer. Mas a senhorita Nelly decidiria fornecer a essa prova? Ela me trairia? Agiria como uma inimiga que não consegue perdoar? Ou como uma mulher cujo desprezo é suavizado por sentimentos de indulgência e simpatia involuntária? Ela passou na minha frente. Não disse nada, mas fiz uma reverência muito baixa. Misturada com os outros passageiros, ela avançou pelo corredor com a minha Kodak na mão. Ocorreu-me que ela não se atreveria a me expor publicamente, mas poderia fazer isso quando chegasse a um lugar mais privado. No entanto, quando ela passou apenas alguns metros abaixo do corredor, com um movimento de estranheza simulado, deixou a câmera cair na água entre a embarcação e o cais. Então desceu a passarela e rapidamente se perdeu de vista na multidão. Ela saiu da minha vida para sempre. Por um momento, fiquei imóvel. Então, para a grande surpresa de Ganimard, murmurei: que pena que não sou um homem honesto. Essa foi a história de sua prisão, narrada para mim pelo próprio Arsène Lupin. Os vários incidentes que por escrito, posteriormente, têm estabelecido entre nós certos laços. De amizade, diria? Sim. Arrisco acreditar que Arsène Lupin me honra com sua amizade, e que é através dela que ocasionalmente me chama e traz para o silêncio da minha biblioteca. Sua exuberância de espírito juvenil, o contágio de seu entusiasmo e a alegria de um homem para quem o destino nada tem a não ser favores e sorrisos. Seu retrato? Como posso descrevê-lo? O vi 20 vezes e cada vez ele era uma pessoa diferente. Até ele mesmo me disse em uma ocasião: não sei mais quem eu sou, não consigo me reconhecer no espelho. Com certeza ele era um grande ator e possuía uma faculdade maravilhosa para se disfarçar. Sem o menor esforço, poderia adotar voz, gestos e maneirismos de outra pessoa. Porque, disse ele, hei de ter uma aparência definida? Por que não evitar o perigo de uma personalidade sempre igual? Meus atos já me revelaram bastante. E pormenorizava com uma ponta de orgulho. Tanto melhor se ninguém puder dizer com cegueza: ah, Arsène Lupin. O ponto essencial é que o público possa se referir ao meu trabalho e diga, sem medo de errar: Arsène Lupin fez isso.